Fala galera, graça e paz a todos, eu sou o Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal. E você está no Dois na Fé. Meu querido, seja bem-vindo a essa mesa que não prega a placa, mas sim a cruz. E hoje é o nosso primeiro episódio com um convidado. E nós estamos aqui com a presença ilustre, não podia ser diferente, né, Leal? Meu amigo. Tinha que ter chamado ele. Hoje ele que estará falando do seu primeiro livro, Sujeito Cativo, uma nova forma de escravidão. Seja bem-vindo, pastor Luciano. Uma salva de palmas para ele. O homem chegou. Ele é diferente. Seja bem-vindo. E o Leal está encarregado de falar para você que está nos assistindo quem é ele. Então, antes do pastor começar a nossa conversa, diga para as pessoas quem é esse autor desse livro que é tão significativo para a nossa geração. Gente, presta atenção nisso aqui. Pastor Luciano é professor de filosofia, história e teologia, com formação em pedagogia e especialização em psicanálise. Pastor há mais de 20 anos, acumula mais de 3 décadas dedicadas ao ensino e à formação espiritual e intelectual. Lidera a Excelência Comunidade Cristã e o Ministério Sal da Terra, onde atua na edificação da fé, reflexão crítica e cuidado pastoral. Sua trajetória integra teologia, filosofia, psicologia para abordar os dilemas contemporâneos com profundidade ética, existencial e espiritual. Em Sujeito Cativo, ele propõe uma análise crítica da liberdade na era digital, explorando identidade, controle, algoritmos e espiritualidade como caminhos para a resistência e a redenção. É casado com Valéria Cavalcante Martiliano e pai de Camille Cristina Martiliano. É isso aí. Pastor, fique à vontade, seja bem-vindo e que nós possamos ter assim um bate-papo maravilhoso. É um prazer poder estar aqui nesse primeiro episódio e seja um tempo de fluidez e que a gente possa aprender alguma coisa com a palavra de Deus. A gente está vivendo tempos de transição e eu quero compartilhar alguma coisa que Deus me deu nesse livro para poder edificar, transformar e apontar o caminho. Antes de tudo, a proposta do livro não é que você abandone as redes, mas que você não seja dominada por ela e moldada por ela. Essa é a primeira ideia por trás do livro. E que Deus possa abençoar vocês dois nesse projeto, nesse caminho. Amém. Deus uniu vocês para cumprir um propósito. Amém. É isso. Pastor, assim, para nós é um privilégio poder recebê-lo e a gente sabe que depois de tantos anos como pastor, como que nasceu esse desejo por escrever um livro, assim, fazer esse primeiro livro? Bom, é interessante que a proposta desse livro nasce de uma observação, de uma crítica que eu tenho a respeito das falas relacionadas ao conceito de escravidão. Normalmente é comum falar que você tem que ser filho e não pode ter mentalidade escrava. Mas eu percebi que esse modelo estava um pouco ultrapassado. Ele existe, ele está aí, mas ele faz parte de um modelo anterior, que eu chamo de modelo vertical. A sociedade do século passado, século XX, é uma sociedade vertical que valorizava a hierarquia como pai, mãe, patrão. Havia uma verticalidade. Eu percebi que esse modelo vertical, ele mudou. Agora a sociedade ela é horizontal. As pessoas antes eram modeladas por essas figuras que acabavam fazendo algum tipo de castração e de escravidão. Havia essa linha vertical. A sociedade mudou, ela agora adquiriu uma linha horizontal. Por exemplo, a gente tem alguns modelos de escravidão na história da humanidade. Primeiro é a escravidão onde as pessoas eram escravizadas. Por exemplo, não existe escravo, existe pessoa escravizada. Então, durante 350 anos, o Brasil escravizava pessoas. Não somente o Brasil. Em outros lugares do mundo havia também a escravidão, onde as pessoas eram escravizadas. O Brasil é a penúltima nação a deixar a escravatura. O último país a deixar a escravatura é um país chamado Mauritânia,
na África. E o Brasil é o penúltimo. Mas a cultura de escravizar pessoas foi tão poderosa na história da humanidade que alguns lugares que receberam, escravos que receberam a alforria, por exemplo, eles voltavam para a casa dos seus senhores querendo se continuar vivendo como escravo. Por quê? Porque a mente foi escravizada, o corpo foi escravizado. E essas pessoas passaram a ter esse tipo de limitação social. Elas não sabiam fazer outra coisa a não ser escravo. Essa é a primeira perspectiva que me leva a escrever o livro. Aí depois nós temos o modelo de escravidão, também, que é um modelo vertical, que é um modelo mental. É o modelo religioso que nós temos, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas passam a se relacionar com Deus, esperando receber alguma coisa de Deus. E não se relacionando com Deus a partir daquilo que ele é de fato. Sim. Então, essa é uma escravidão mental. E, inclusive, a especialidade do diabo não é tirar Deus da tua vida. A especialidade do diabo é que você coloque Deus no fim. Que Deus seja a pior das minhas ambições. Deus se torna a pior das minhas ambições. Porque eu passo a me relacionar com ele simplesmente querendo tirar alguma coisa dele. Eu não quero uma relação de pai e filho. Não, eu quero uma relação aonde Deus resolva os meus problemas. E isso é muito comum. Deus vai resolver o teu problema. Sim. E isso é uma mentalidade escrava. Porque, na verdade, Deus não está aqui para resolver problema. Deus está aqui para resolver a nossa vida. Ele veio para resolver a nossa vida. E uma vez resolvendo a nossa vida, nós estamos habilitados agora para resolver problemas. Mas é muito comum você fazer o sacrifício Y para receber tal coisa. Isso é um modelo escravo. E quem perpetua esse modelo escravo? Os líderes, que também, na maioria das vezes, são escravizados. Aprenderam assim. Nasceram na senzala cultural da religião. Então, eles são escravos com esse modelo. Alguns só reproduzem, alguns são mal intencionados. Sim, entendi. Eles sabem que isso é uma forma de manipular a fé. De manter. De manter a fé. Manter a fé das pessoas nas coisas e não em um relacionamento com Deus. Então, primeiro, a forma de escravidão é pessoas escravizadas. Segundo, mentalidade de escravo. É um outro conceito. Só que a proposta do livro não é nenhuma dessas duas. É combater uma nova forma de escravidão, que é a escravidão do sujeito. O sujeito, agora, não é apenas a sua mente que está escravizada. A sua dimensão simbólica, que eu vou explicar mais para frente o que é dimensão simbólica, está escravizada. A dimensão cognitiva está escravizada. A dimensão emocional está escravizada. E, pasmem, por uma nova religião, que é considerado por alguns teóricos uma nova religião, que é diferente das religiões que nós estamos acostumados agora, com púlpito e pregação. Ela agora é fluida. Você não sabe aonde está os seus púlpitos. Você não sabe aonde estão os seus doutrinadores. E o nome dessa nova religião chama-se dataísmo. É a religião dos dados, que manipulam, controlam e moldam a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Inicialmente, essa é a proposta do sujeito cativo. E essa primeira explicação, ela me trouxe um ensino, né? Porque esse controle, ele fazia parte também da minha infância. Minha mãe, ela sem notar e sem perceber, ela dizia assim para mim, Léo, se você lavar a louça, você vai poder ir jogar bola. E entra dentro disso que você está falando. É tudo estrutural, o fazer para ser. E as pessoas elas não conseguem notar isso. Então minha mãe mandava eu lavar porque assim eu conseguia receber o prêmio que era sair para jogar. Recompensa. Tinha uma recompensa. Então esse era um tipo já de escravatura que eu estava experimentando sutilmente, sem perceber, né? Isso é um modelo mental da escravidão que era pregado pelos pastores antigos, né? Sim. A gente pregava esse tipo... Existe ainda. Porque a sociedade está dividida em pessoas horizontais e pessoas verticais. Que são pessoas verticais? São as pessoas da ordem, que respeitam a ordem, que respeitam as hierarquias, respeitam pai e mãe, essas estruturas. Aí tem a nova sociedade, que é a sociedade também chamada de sociedade ressoar. É a sociedade dos sentidos.
Eu posso ser o que eu quiser ser, eu posso provar o que eu quiser provar, e as figuras de autoridade para essa nova sociedade não é mais pai e mãe. As figuras de autoridade para essas pessoas são os personagens da internet, são aquelas pessoas que fazem os influencers da internet. É o grupo social dele, é os amigos. Então é uma sociedade horizontal. E a sociedade do sujeito cativo é uma sociedade horizontal, escrava do prazer e dos sentidos. É diferente dessa sociedade que a mente estava escravizada, que é a sociedade da troca, e trabalhava muito o interesse do outro, né? Então a gente mudou esse novo modelo, inclusive agora nós temos um novo púlpito, né? Que são as grandes cidades, os grandes centros de tecnologia que manipulam e condicionam as pessoas a viverem de maneira escravizada. E aí a gente vai olhando, Léo, e tem uma coisa muito interessante, porque as redes sociais, no início, pastor, ela tinha como ideia resolver os problemas, que é aquilo que você estava falando. Então as redes sociais deixaram de ser umas meras ferramentas, né? Que você fala um pouco sobre isso no seu livro, porque ela começou agora a carregar a nossa emoção, a gente está interagindo tanto com a internet que nós nos tornamos uma matéria-prima lá. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse domínio. Parece eu mesmo fico preocupado. Estamos aqui, se chegar uma notificação, será que a gente vai dar conta de terminar essa gravação aqui sem ir lá olhar a notificação, sem ver quem mandou uma mensagem? E aí a gente vai vendo que o nosso desejo é antecipado. É umas coisas assim bem profundas que você trata, e eu queria que você explicasse um pouco, porque na minha cabeça a internet era uma solução, né? Sim. Ô, pastor, antes de você falar sobre isso, seria então por causa desses motivos que a gente está tão acelerado, que as pessoas estão nessa crise de ansiedade, porque já estão tentando de alguma forma antecipar aquilo que vai chegar, o que vai acontecer, porque tem um trecho que o senhor até cita aqui, a gente não está dormindo mais esperando ver o que vai acontecer. A gente não consegue descansar mais porque a gente está esperando uma nova notícia. Às vezes acorda no meio da madrugada, pega o celular na mão e vê se alguma coisa está acontecendo enquanto a gente descansava. A pergunta de vocês é muito boa, mas antes de responder essa pergunta, eu preciso dizer como nós chegamos até aqui, né? Porque o ser humano ele está em processo de transformação e de evolução. Sim. E na história da humanidade, você, a partir da antropologia científica, você vai ver que a gente passou por diversos processos, por algumas revoluções. Segundo alguns teóricos, nós estamos agora na 7ª revolução, que é a revolução dos algoritmos, que é a revolução da inteligência artificial. Então, essa é a grande revolução da história da humanidade. Mas tudo começou lá na revolução cognitiva, quando o homem descobriu que ele poderia se comunicar através de linguagem. Os primeiros idiomas, as linguagens cuneiformes, ou seja, o homem desenvolveu a linguagem, a comunicação. Há um salto existencial quando o homem descobre a linguagem. Mas o homem evolui. Ele sai agora de uma revolução ligada ao cognitivo, porque ele agora vai decifrar mitos, vai criar os seus mitos, vai criar suas religiões. Ele vai para a revolução agrícola. Ele deixa de ser um coletor nômade que vivia e caçador que vivia para todos os lados, e ele começa agora a cultivar a agricultura. Essa é uma outra evolução do ser humano. Aí ele evolui mais uma vez, há mais uma revolução na história da humanidade que está ligada à revolução científica. E aqui é importante a gente parar um pouco para pensar, para a gente poder entender para onde eu estou indo com o livro ali, porque a revolução científica ela acontece no século XVI ao século XVII, a grande revolução científica. E o que é a revolução científica? É a ruptura da religião e a ciência. A ciência rompe com a religião. Até a Idade Medieval, todos os teólogos e filósofos, eles faziam teologia e faziam filosofia, mas a partir dos conceitos da religião. Na época, a religião predominante era a Igreja Católica. Então, no século XVI, há uma ruptura com esse modelo. E a gente tem 3 personagens fundamentais que fazem essa ruptura histórica da ciência com a religião. O primeiro é Copérnico,
ele vai dizer que o homem não é o centro do universo. O homem não é uma criação especial. E outra coisa, o Sol não gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. Ou seja, é a primeira ruptura. Porque o homem é um ser especial para a religião. Sim. E a Terra é o centro das coisas no conceito medieval. Então, Copérnico ele vai fazer a primeira ruptura. Aí depois nós temos a segunda ruptura, que é feita por Darwin. Darwin vai dizer que o homem também não é um ser especial. Ele é produto da seleção natural e ele evolui, ele está em processo de evolução. Então, não é mais um conceito religioso de um ser especial. E por último, a gente tem a última ruptura com Freud. Freud vai dizer que o homem está estruturado na linguagem, ele não é um ser especial e ele é um ser fantasioso, inclusive criou o mito de Deus e da religião, e ele vai dizer que o homem ele vive da religião e a religião é o ópio da sociedade. E aqui ele está dizendo que a religião é o ópio da sociedade, é porque o homem vive embriagado pela religião. Para ele continuar vivendo, para ele continuar lidando com a sua liberdade, ele tem que se embriagar e se alienar através da religião. Tem que estar apoiado em alguma coisa. Exatamente. Então aí a gente tem a revolução científica. Aí a gente vem dar mais um passo. Revolução industrial. O homem desenvolve as máquinas. E depois a outra grande revolução, que é a revolução tecnológica. O homem cria o computador e a internet. Eu lembro quando, pela primeira vez, foi feita uma videochamada pelo computador. Que a pessoa estava lá do outro lado do mundo e você se podia se ver. Mas era bem rudimentar ainda. Eu lembro disso, no século passado. Era bem rudimentar. Cara, não, Snap? Não era Snap não, né? Esse processo. Mas o homem foi evoluindo. Essa é considerada a sexta revolução tecnológica, ou revolução industrial na área da tecnologia. E agora nós estamos na revolução do algoritmo. É a revolução dos algoritmos que manipulam, que controlam, que mapeiam. E é bom, né? A gente pode usar isso de forma positiva, mas se você aprofundar a sua reflexão, seus estudos, você vai perceber que eles estão sendo usados para manipular. E está criando esse tipo de gente. Esse tipo de gente que a gente chama do mundo, foi chamado de mundo Bunny, foi chamado de mundo VUCA, e eu chamo de mundo Sara, que é esse tipo de gente frágil, ansioso. Por que Sara? Porque é um mundo sobrecarregado. Sim. As pessoas estão absolutamente sobrecarregadas. E não é só sobrecarregada, elas estão também sufocadas. Porque não é só mais o trabalho que é objeto de sufocamento e que vai sobrecarregar. As redes sufocam, sobrecarregam. Então a gente vive uma sociedade sobrecarregada. O conceito que eu criei, o conceito Sara, fala sobre isso. É o conceito de sobrecarregado, sufocado. E o problema de você viver sobrecarregado, sufocado, que esse tipo de comportamento repetido infantiliza. Vai infantilizando as pessoas. As pessoas não têm mais paciência para nada. Sim. Não tem paciência. Você fala no aspecto de não conseguir terminar de ler um livro, de assistir um filme completo. E também não tem tempo mais para... Não tem mais prazer de estar perto das pessoas. Foi feita uma pesquisa que 70% das pessoas que passam mais de 7 horas por dia usando o celular, eles estão desenvolvendo essa falta de empatia, de estar junto com as pessoas. Elas preferem ficar isoladas. E qual o problema de viver isolado? É a solidão. Nós temos, por natureza, a solitude, que é gostar de ficar sozinho conosco mesmo. Isso é bom, saudável. Mas a solidão não. A solidão é obscuro. Eu não quero mais contato. E às vezes a gente pensa que está tendo contato social através das redes, mas não é contato. Não existe contato social através das redes. Não existe relação virtual. Só existe relação pessoal. Ela só é verdadeira, ela só é construtiva, só desenvolve o capital afetivo, só desenvolve o capital social através do toque, através da fala, do colocar da mão.
Mas as pessoas cada vez mais ou cada vez menos querem contato social. E por isso que eu chamo de sobrecarregado, sufocante. Por isso que é o mundo SARA, é o mundo do mundo dos algoritmos. É o mundo SARA, mas não é só sufocante, ele também é alienante. As pessoas não Sim. sabem mais quem são. Porque eu quero aparecer, eu quero ser idêntico ao meu ídolo, meu digital influencer. Por isso que quando a gente entende isso, em outro tempo, o sono ele era uma coisa simbólica, né? De você falar, não, o sono não é mais simbólico, eu tenho autonomia, eu quero recuperar, eu quero descansar. E o efeito SARA vem para falar que as pessoas não conseguem mais fazer isso. Você fica o tempo todo ligado. Você está ligado o tempo todo. E isso se tornou um obstáculo para as pessoas e para nós. E aí eu até quero falar isso, que é muito importante, porque a primeira coisa que aconteceu quando a gente acessou o livro quando eu vou pegar o celular, pastor, parece que eu fico pensando assim, cara, eu preciso ter um tempo de lazer. Eu preciso ter um descanso. Eu preciso entender que isso não pode ser acidental. Parece que tem coisas que acontecem que é acidental. Você esbarrou e falou, opa, cara, fazia tempo que eu não te via. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque as pessoas elas acabaram se submetendo e se tornando produtos interruptos. O tempo todo o celular está consumindo elas. E aí o que eu penso a respeito do que o senhor tem falado aqui nessa mesa tão importante e profundo para nós? É que as pessoas precisam entender que está sendo roubado delas a identidade, né? É como se elas não tivessem tendo mais momentos íntimos com a família, com a esposa. Eu lembro que a gente estava até falando no devocional que eu usei até essa expressão, né, pastor, do relacionamento reborn. Não sei se o Victor vai lembrar disso, porque parece que a gente está sendo construído para artificializar tudo. As plantas são artificiais, as frutas da fruteira são artificiais, e aí vem essa moda agora das bonecas artificiais que está levando no hospital, enfim. Mas a gente também está artificializando o nosso relacionamento, porque a gente não quer mais essa responsabilidade com a pessoa do outro, se preocupar, né, com o outro. Justamente, por isso eu chamo de mundo SARA. Porque ele é um mundo sobrecarregado, alienado, você não sabe mais quem você é, e agora você é a partir de um olhar. Antigamente, no século passado, na psicanálise, a gente chamava que o meu eu se forma a partir da experiência do outro. Porém, agora não é só o outro, agora são muitos outros. E a gente não sabe quem é. A gente não sabe quem são os outros, por causa do sistema das redes. A gente não sabe quem está por trás, o que está manipulando, porque esse sujeito alienado, ele não sabe por quem ele está sendo alienado. E não sabendo quem é o outro, a gente vai se fragmentando. Por isso que você fica absolutamente alienado. Nossa, e não é só... profundo. O SARA, ele é sobrecarregado, ele é alienante, mas ele também é ruidoso. Absolutamente ruidoso. A gente não consegue mais ficar em silêncio. Há o tempo todo um barulho, um zumbido o tempo todo, há um barulho. E você está o tempo todo conectado. E o ser humano, ele não tem estrutura para viver o tempo todo conectado. Por isso que a estratégia do dataísmo, dessa nova religião, a religião dos dados, é confundir você. Antes a gente separava muito bem trabalho, casa, família e lazer. Hoje você tá lá na praia e a pessoa tá assim, ó, com scrollagem, scrollando, descendo. Ela não consegue desfrutar mais. Não consegue desfrutar porque tá conectado. Opa, eu não posso perder a notificação, eu não posso perder a publicação do meu influencer. E não é só questão de influência, porque o que o algoritmo faz? O algoritmo, ele trabalha um sistema cerebral que a gente tem, que também chama SARA, que é Sistema Reticular Ascendente Ativador. Ou seja, o nosso cérebro, o SARA do sistema cerebral, é o que mantém o foco, mas também sinaliza para a gente o que nós selecionamos como importante para se ver. O algoritmo, ele acessa o nosso sistema reticular ascendente ativador
e começa a manipular aquilo que você, as suas preferências. Você Sim. pensa que está escolhendo, mas existe um algoritmo escolhendo por você. Nossa. Tá entendendo? Então, o tempo, por isso que é ruidoso, Sim. porque tem um algoritmo que está escolhendo para você, suas preferências. Até porque não aparece nada que a gente não goste de ver, né? Exatamente, exatamente. Por isso que é a repetição. E quanto mais você repete, mais o algoritmo entende que é aquilo que você quer ver. Mas no primeiro momento a gente pensa que a gente escolheu, mas não. Alguém, um sistema que eu chamo de sistema transicional no livro, estão escolhendo por você. Isso é assustador. Por isso é um sistema ruidoso. Mas não é só ruidoso, ele é ansioso. Por isso que é SARA, ansiedade. O país mais ansioso do mundo chama-se Brasil. Quem é o país mais depressivo do mundo? É os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, ele foi o país mais ansioso do mundo e se tornou o país mais depressivo do mundo. O Brasil ele está a caminho de ser o país mais depressivo do mundo. E quanto menos poder do capital econômico você tiver, mais você vai mergulhar no buraco da depressão. Porque quando você tem o recurso financeiro, Sim. as possibilidades, você pode iludir-se por algum tempo. Mas quando você não tem recurso nenhum, a queda para a depressão vai ser mais longa e mais profunda. Então a gente tem que alertar as pessoas, nós temos que, porque todos nós de alguma forma não, todos nós estamos conectados. E não é só conexão, é hiperconexão. Você vai ver isso no livro. Sim. Eu falando sobre a hiperconexão. E o efeito SARA, a cultura SARA, é uma cultura que vem para destruir, limitar o ser humano. E parece que é uma coisa nova, né? Mas não tem nada de novo. Sim. Esse processo já foi alertado por dois grandes filósofos do século passado, o Guy Debord e o Jean Baudrillard. O que o Guy Debord falou? Ele falou sobre a sociedade do espetáculo. As pessoas se tornariam prisioneiros daquilo que parece ser, mas não é. Elas não saberiam mais saber a diferença entre a vida produzida pelas imagens das redes e qual é a vida dela. Ela se pega vivendo uma vida que não é a vida dela. Isso é a sociedade do espetáculo. As pessoas ficaram fixadas na estética e na aparência. Mudou o conceito ético de viver. Então, para o mundo, o que é ética? É você ser empoderado. É você ser um realizador, ter sucesso. Eu sou um cara empoderado, eu sei o que eu quero. Isso não é ética. O que é ética? Ética é um conceito que eu tenho a respeito da minha vida baseado em valores. Agora, o que é autoestima, né? O que é autoestima? Autoestima é um conceito ético que eu tenho a respeito de mim mesmo. É uma vida fundamentada em valores. Eu reconheço o valor do outro e reconheço o meu próprio valor. A tendência desse modelo social, o sujeito cativo, é a pessoa perder o valor do outro e o valor de si mesmo. Por isso que o conceito de ética mudou. O conceito de autoestima mudou. Porque o conceito de autoestima é um conceito ético a respeito de si mesmo. Agora, qual é o conceito da pós-modernidade? É um conceito estético a respeito de si mesmo. É o que eu pareço ser. É a máscara social que eu visto. E normalmente eu estou vestindo uma máscara social a partir de olhar de quem? Não é mais o olhar do meu pai ou da minha mãe. É a partir do olhar do dataísmo, dos dados, das redes. Isso quem disse foi o Guy Debord. Aí vem o outro, que é o Baudrillard, Jean Baudrillard. O que ele fala? Ele tem um livro chamado Simulação e Simulacro. Quem já assistiu Matrix? Já. Já assistiu Matrix? Já. Então você já assistiu Matrix? A tríade Matrix, ela é criada baseado no livro de Jean Baudrillard. Nossa. Os irmãos, são dois irmãos que fazem o Matrix,
eles se debruçam no livro Simulação e Simulacro e criam o Matrix. O Matrix é a realidade que nós estamos vivendo hoje. É a sociedade da simulação. E se você lembra bem do Matrix, as pessoas ficavam presas dentro de uma cápsula com um líquido e conectados a uma rede que controlava a vida deles. Eles viviam uma vida fantasiosa, que não era uma representação da realidade. Por isso que daqui a pouco a gente vai colocar o pé no chão e vamos trazer a reflexão bíblica e teológica, que é a resposta para essas realidades virtuais, digitais, que nós estamos vivendo hoje. Então é importante a gente fazer esse marco. E veja que como existe homens de Deus e homens para Deus, né? Porque às vezes você pode pensar, a maioria desses filósofos, eles eram ateus, mas eles estavam trabalhando para a glória de Deus. Alertando a sociedade, falando aquilo que seria. E o filme Matrix, ele retrata e traduz exatamente isso. Até que chega quem no Matrix? O libertador. O escolhido, né? O escolhido. E é ele que veio o quê? Para desconectar as pessoas da sua forma vazia, existencial, superficial e artificial de viver. E a briga das máquinas é para manter as pessoas conectadas dentro daquela cápsula. Exatamente. Por isso que os grandes cientistas do mundo, eles temem quanto à evolução da inteligência artificial. Sim. Porque hoje, daqui a pouco eu vou trazer um dado importante sobre a inteligência artificial, hoje ainda ela está no controle. Mas existe uma forma de inteligência artificial que eles temem se tornar autônoma, que é o que acontece no filme Matrix. E eu acho que isso é tão profundo porque cabe a gente pensar que a colonização do tempo está profundamente ligada à geografia do poder nas plataformas digitais. É como se a gente precisasse entender um pouco disso. Talvez as pessoas pensem assim, cara, mas eu não me sinto tão preso assim. Mas é mais profundo do que a gente pensa, né? Essa colonização. O que está acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Um alerta, porque eu acho que é isso que nós estamos recebendo hoje através do Espírito de Deus. Um alerta sobre a nossa identidade que está sendo roubada, o Cristo que precisa ser manifestado. E eu queria que você falasse um pouco dessa colonização nesse tempo que está profundamente ligada a essa geografia do poder, a essa plataforma digital. Porque é como se fosse assim, Léo, uma pessoa não te vê há algum tempo, aí ela fala assim para você, nossa, quanto tempo que eu não te vejo? Mas ela não está falando de te ver igual eu tô te vendo aqui. Ela está falando da postagem, né, pastor? Ela está falando da foto. Ó, eu não te vejo mais. Você sumiu. As pessoas sumiram porque elas não postam uma foto. Porque hoje você não vai mais na casa da sua avó. Você liga para ela de chamada de vídeo. Então não faça isso. Pegue essas orientações e mude. Eu acho que é isso que o Espírito de Deus está entregando para nós hoje. Uma linha de raciocínio e de transformação de mente a respeito do que a internet está fazendo com cada um de nós. E eu queria que você falasse um pouco dessa colonização. Bom, é uma pergunta muito importante, porque o que está por trás desse processo de colonização da subjetividade humana? Porque o material mais importante, a matéria-prima mais importante hoje chama-se dados. Sabe disso? Mais importante do que o ouro, do que a prata, do que qualquer dinheiro que o homem já criou. O dado seria o like? Não, os dados seriam as informações que eles extraem da nossa vida. O que você gosta, suas preferências, porque agora nós vivemos moeda de troca. As grandes plataformas digitais, elas nos transformaram em produto e caminho através de quem eles podem fazer as propagandas. E aí tem um conceito, que é também conceito da pós-modernidade, para falar sobre isso, que é a economia da atenção. Então, agora, esses grandes sistemas, eles estão voltados para esse processo de extração, que é pior do que colonizar. Porque colonizar é chegar a estabelecer uma cultura. Mas o que eles fazem? Fazem o que a maioria dos europeus fizeram na África. Porque eles falam que a África é pobre, né? Mas foi a Europa, a Inglaterra, as grandes nações europeias que chegaram lá e mineraram os recursos, extraíram os recursos
e deixaram lá a miséria e foram embora com os recursos. Então, o dataísmo, o sistema de dados, é um sistema transicional que usa a economia da atenção, da fixação, para extrair informação do sujeito, para assim manipular e usar como meio de divulgar os seus produtos. E por que eu estou usando a palavra transicional? Eles têm uma autoridade transicional. Porque essas grandes empresas, Meta, Google, Facebook, TikTok, o que eles fazem? Eles dividem com o Estado local a soberania deles. Antigamente, quem moldava a sociedade? A igreja, a família, o Estado, né? Através da escola. Moldava a sociedade, Sim. mudava o comportamento da sociedade. Hoje, quem molda a sociedade está para além da escola, está para além da família e está para além da igreja. E é mais poderoso, sabe por quê? Você vai num culto, o culto ele tem 2 horas de duração. Tem pessoas que ficam horas e horas nas redes. E quanto mais tempo ele passa na rede, mais a rede está minerando, extraindo dados. Extraindo os dados. Por isso que é um governo transicional, autoridade transicional. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, lá tem o Vale do Silício. Lá tem as 10 grandes cidades que trabalham na área da tecnologia. Mas não é só nos Estados Unidos. Tem na Coreia, no Japão. Isso está espalhado pelo mundo. Lugares que carregam a autoridade transicional. Pessoas especializadas e treinadas para a extração de dados e a extração de informação para transformar o ser humano, a atenção humana, em produto e em meio pelo qual eles usam para divulgar os seus produtos e manipular o comportamento. Então as pessoas hoje têm o seu comportamento moldado pelo dataísmo, pelos dados, por esses grandes sistemas. Então eles estão modelando o caráter, eles estão modelando a personalidade. Só que nesse processo de modelagem é a minha denúncia, que é o efeito Sara. Sim. Está fragmentando as pessoas. Elas estão se diluindo e se tornando pessoas cada vez mais fragmentadas. E daqui a pouco eu vou aprofundar mais isso. Qual o resultado dessa fragmentação que eu trago nesse processo, Sara? Tem outros elementos, o mundo simbólico, cognitivo e emocional. E por que a gente não conseguiu perceber isso? O que o senhor acha que fez com que as pessoas não pudessem notar que... Porque, assim, essa fala, ela gera em mim, assim, Léo, uma coisa, assim, bem... Você fala assim, você está sendo controlado e não sabe. O que o senhor acha que... Aonde que é que as pessoas, elas... É a falta da identidade em Cristo? O que tem causado na vida das pessoas que deixam elas cativas? Mantém aprisionadas. Aprisionadas, né? Assim, dessa forma. Porque eu também não imaginava que nós éramos tão presos assim, né? É uma coisa muito profunda. Porque essa fala, ela meio que gera uma crise, né? Como assim? Eu estou sendo controlado e não sei. Eu não tenho o poder de escolha. O que o senhor poderia dizer para nós sobre isso? Uma das estratégias que os grandes sistemas usam, que é a distração. E o sujeito distraído, ele assimila... Isso já... A neurociência trabalha esse conceito, né? E nós vamos assimilando informações de maneira inconsciente. Você está o tempo todo assimilando informações e você tem dimensão mesmo... É muito pouco. O estado de consciência... Na verdade, a gente vive de maneira... eu e você, a maioria dos seres humanos, vive no automático. O tempo todo. Você levanta, escova o dente, mas você nem percebe. Tem muita coisa que a gente faz que é no automático. Você não tem consciência, você não tem intencionalidade. Por exemplo, a gente está aqui em uma mesa, sentado à mesa, e a gente está ativando, saindo do campo intuitivo e instintivo e entrando no campo intencional. Mas a maior parte do nosso tempo, a gente fica no campo instintivo e intuitivo. Né? Se move pelo instinto, pelo desejo, ou pelo intuitivo, que
dialoga com a vontade, você tem vontade de fazer alguma coisa, mas você está com vontade porque o teu campo instintivo te acionou, te ativou. Você sente fome, mas tudo isso é automático, você está distraído. O ser humano é distraído, então a gente está recebendo informação sem saber que está recebendo. E quando você vai ver, eles já se estabeleceram. Porque os grandes donos de empresas de tecnologia não deixam os seus filhos passar muito tempo no celular. Interessante. Entendeu? Isso. Por exemplo, você pega esses grandes homens, o Steve Jobs, por exemplo, não deixava o filho dele muito tempo. Hoje, na Inglaterra, na Europa, existem países que a escola é proibida a criança de 7 a 17 anos levar celular para a escola. Por quê? É a medida que eles estão usando para tirar o ser humano dessa forma de escravidão e de manipulação. Porque o uso, daqui a pouco eu vou trabalhar esse conceito, qual é a causa do uso excessivo de rede social? Então, tudo é pelo campo da distração. Inclusive, essa é a estratégia do diabo, né? Sim. Ele distrai para colonizar. Ele distrai para destruir. Ele está o tempo todo... Para minerar de nós. Ele vai te minerando e você nem percebe nas suas distrações. E daqui a pouco as coisas mais importantes da vida se tornam relativas. Não está mais no campo de importância. E você está se artificializando o tempo todo porque você se tornou um sujeito ativo. Eu gostei da expressão que o senhor usou, dessa da praia, né, Vitor? Que a gente fica o tempo todo no aparelho e perdeu o estilo de vida de contemplação. Você não sente mais nem o toque da água, você tá com os pés na água e você tá aqui conectado, ou você não vê o quão o céu tá brilhando, o quanto o vento tá batendo no seu rosto, porque é como uma das citações que o senhor faz aqui, como se fossem algemas presas invisíveis em nós. Exato, e a gente não tá porque percebendo. as algemas agora não são mais de ferro, são feitas de silício. Silício é uma matéria-prima, um minério usado para fazer os nanochips, tudo que é de tecnologia usa como base o silício. Então a gente é escravo do quê? Do silício e da dopamina. Nossa. Entendeu? Por quê? Por que é poderoso e me distrai de maneira poderosa? Porque a gente tem uma coisa chamada, um neurotransmissor chamado dopamina. E o que a dopamina faz? Ela motiva, mas gera prazer. Só que o excesso de dopamina te transforma num escravo. Por recompensas rápidas para você se sentir bem. Por isso que as redes, o dataísmo, os dados é considerado por alguns especialistas como a heroína do século XXI. Entendi. O cara que faz uso de entorpecente, ele usa a droga, passa 5 minutos, ele quer de novo. Passa 3 minutos, ele quer de novo. E ele se condiciona a esse ciclo existencial de repetição pelo mesmo. Só que isso vai arrancando, te diluindo, te fragmentando o tempo todo. Outra coisa que a gente tinha que fazer de maneira prática, quando você sai com a esposa, normalmente a gente faz como? Você senta de um lado da mesa, ela senta do outro, né? Aí os dois ficam assim, né? Com o celular. A gente precisa convocar uma libertação. Quando estivermos sentados à mesa, celular fica do lado e agora a gente vai conversar. E o ideal é que as pessoas não sentem cada um do lado da mesa, mas sentem um do lado do outro. Para você poder tocar, sentir, tá ali de maneira intencional. Porque a maior parte do nosso tempo a gente vive distraído. Como eu disse, a gente é orientado pelos nossos instintos, né, desejos, ou pela nossa intuição, que é interesseira, que traduz em vontade e etc e tal. Então a gente precisa se desconectar da rede social? Não, você não precisa desconectar, mas você não precisa viver hiper conectado e trabalhar os seus filhos. E a internet, além dessa conexão, dessa extração, dessa mineração, ela é perigosa. Sim. Né? Tem gente que usa as redes sociais como babá eletrônica para os filhos. Pensam que então, ó, meu filho está ocupado. Ajudando. Não, meu filho não está ocupado. Você colocou ele num cárcere existencial e ele está sendo manipulado, drenado, minerado e às vezes tem uma figura masculina velha lá que está estimulando sexualmente o seu filho. Meu pastor, eu já passo pro Vitor, mas inclusive, Vitor, foi tão sério essa ideia de tudo que a gente tá falando aqui, essa mesa, porque até a escola da minha filha vai fazer 5 anos agora em agosto, né?
no final do ano passado, a temática do final de ano, para o encerramento do ano letivo, foi abandone o celular, ou desconecte, né? Sim. Porque elas estavam tendo dificuldade com as crianças que estavam extremamente conectadas com o aparelho. Na verdade, estavam algemadas de forma invisível. E veja, esse sujeito cativo, que está escravizado no sujeito, na sua identidade está escravizada, quem ele é está escravizado, existe uma coisa chamada date labeling. É uma palavra em inglês que para falar desse processo de extração de dados. Por exemplo, o dono da Meta acabou de contratar, de comprar uma empresa de um cara chamado Yang. Ele tem essa empresa chamada de date labeling, que é rotulação de dados. Vocês lembram que eu falei para você que ia falar um negócio da inteligência artificial? A inteligência artificial, ela não aprende de maneira autônoma. Ela precisa de alguém que nomeie o que é pornografia para ela, o que é violência. E eles fazem trabalhos análogos à escravatura com jovens e pessoas mais velhas, em alguns lugares da Ásia. Eles assistem o vídeo pornográfico, rotulam o vídeo pornográfico para a inteligência artificial, assistem cenas de violência, rotulam e vão rotulando os vídeos. Cada vídeo que você coloca, tudo que você posta na internet, existe crianças que estão fazendo trabalhos análogos à escravidão, rotulando seus vídeos para que a inteligência artificial saiba depois distinguir o que é pornográfico, o que é não pornográfico, o que é violento, o que não é violento. E esse cara era dono de uma empresa dessa. E a empresa dele foi comprada por 15 bilhões de dólares. Então veja que existe esse sistema e eles exploram de maneira o quê? Gratuita, de graça, porque as pessoas acessam a sua rede social através do algoritmo de maneira gratuita. E esses grandes sistemas estão aí operando nesse mundo, que é um lugar de escravidão. Por isso que desconecte tinha que ser um slogan que a gente tinha que fazer pregações na igreja, fazer palestras na escola para trabalhar. E essas informações desse livro deveriam ser levadas para as escolas para trabalhar o conceito de desconecte, para que você possa ter vida, separar outra vez aquilo que é trabalho, aquilo que é lazer, e as pessoas possam ter o mínimo de vida saudável. Então mostra lá, né? Você que quer, pode já entrar em contato. Pais, leiam isso. Esse livro. Leiam isso que é muito importante. O filósofo Byung-Chul Han, ele diz em Exaustão Comunicativa, acho que é. Ele descreve uma compulsão que nós temos pela conexão constante, né? Que nos esgota. E aí, não há mais pausa, Léo. Tipo, a gente não para mais, a gente tá esgotado, a gente fica em silêncio e às vezes a gente não consegue ficar em silêncio. Porque o silêncio está incomodando. Isso, quer estar em silêncio, mas não consegue. Então, assim, a gente parou, pastor, de responder mensagens, perceber o outro, e isso acabou virando uma negligência. A gente não percebeu, mas a gente acabou fazendo das redes sociais a nossa vida. Então existe uma vida que eu vivo partindo daquilo que Cristo determinou para nós, mas agora também há essa vida que não tem pausa, não tem contato, não tem nada. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, que você coloca ele nesse livro. O filósofo Byung-Chul Han, ele é um filósofo chinês e ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ou seja, aquilo... O ser humano ele está preso de maneira ininterrupta ao sistema, ao trabalho, ele não desliga. E eles vão trabalhar, esses grandes especialistas nessa área, eles vão trabalhar as consequências. As consequências. Existem consequências gravíssimas. E uma delas é o que eles chamam de Tourette funcional. Síndrome de Tourette funcional. Tem a síndrome de Tourette, que é aquelas pessoas que elas têm um tique e falam uma palavra, mas isso é um transtorno que ele já geneticamente desenvolveu. Mas existe também a síndrome de Tourette funcional. E aonde está acontecendo isso? Está acontecendo com pessoas já no Reino Unido. Ainda não tem no Brasil não há registro
da síndrome de Tourette funcional. Mas logo nós vamos ter. Alguma coisa semelhante que nós temos hoje, que aconteceu no Reino Unido, vai acontecer logo lá no Brasil, que no TikTok tem as disputas, tem as batalhas. Não sei se vocês já viram. TikTok tem batalhas. E na batalha eles ficam fazendo gestos, fazendo esses gestos pra dar o tap-tap, eles falam. Dê tap-tap-tap-tap. Aí eles falam uma frase, tap-tap-tap-tap. Aí eles ficam com esse comportamento. Isso está desenvolvendo no Reino Unido uma síndrome de Tourette funcional. Nossa. As meninas começaram, pelo uso excessivo de rede social e uso excessivo de batalhas, acabaram desenvolvendo essa síndrome. E eles estão sem saber o que fazer, porque é totalmente novo. E outra coisa também, que a maioria de nós fazemos, que é ficar no escuro, no quarto, apaga todas as luzes, e você fica com o celular no escuro. O que está acontecendo? Um dos efeitos, algumas pessoas estão desenvolvendo o glaucoma agudo de ângulo fechado. Glaucoma é quando você tem uma pressão no olho e se você não tratar, você fica cego. Então, algumas pessoas estão desenvolvendo o glaucoma agudo de ângulo fechado e estão ficando cegas por causa do uso excessivo de rede social. Nossa, isso é fantástico. Então, as pessoas, elas não está adoecendo apenas no mundo mental, não está adoecendo apenas nas emoções, elas estão desenvolvendo doenças fisiológicas, tá? O corpo tá adoecendo, o corpo está entrando em estado de sofrimento. Outras coisas também que está ligada a isso, que é a crítica do Bill Churran, tem a outra filósofa também, Shoshana Zuboff, que ela é uma filósofa que vai fazer uma crítica sobre ela chama de capitalismo de vigilância, porque nós estamos o tempo todo sendo vigiados e controlados, e vai falar também das consequências dessa vigilância, dessa extração, dessa mineração, que a gente está usando aqui muito essa palavra, que afeta nossos campos. O ser humano tem 3 campos essenciais para o desenvolvimento dele como pessoa. É o primeiro, o campo simbólico. O campo simbólico é quando a gente sabe distinguir uma coisa que é literal do simbólico. É quando a gente sabe distinguir as imagens, as falas. Então, por exemplo, tem pessoas que elas perdem o campo simbólico e tudo que você fala para ela, ela entende literal. Sim. Por exemplo, vocês vão pegar uma frase lá do oráculo de Delfos, de Sócrates. Conheça a ti mesmo. Né? Uma frase filosófica, né? E conheça a ti mesmo. Se você tem limitações no seu campo simbólico, você vai ler o autor, você vai ver a explicação do autor, mas você vai ficar fixado à literalidade da fala, porque você não consegue distinguir aquilo que é simbólico daquilo que é literal. Por exemplo, quando Sócrates falou essa fala, a gente vai saber isso através de Platão, ele não está falando no conceito de conhecer a si mesmo, no sentido de conhecer a si mesmo. Porque faz parte agora é moda, né? O coach, ele fala, você tem que conhecer a si mesmo. Sim. É impossível conhecer a si mesmo. É impossível. O que nós ensinamos é a autocompreensão. Porque existe uma pessoa em mim que eu não conheço. Porque existem 3 tipos de pessoas. Aquela que pensamos que somos, aquela que as pessoas pensam que somos e aquela que verdadeiramente somos. Essa que verdadeiramente somos, nós desconhecemos ela. E como nós vamos conhecendo ela? A partir do olhar do outro. Por isso que a gente tem que ter contato social. Sim. Presença, intencionalidade. Mesas como essa, na igreja, na escola, quando você sai com os amigos. Eu, pelo menos, quando eu saio com os meus amigos, a gente fala o tempo todo de teologia, de filosofia, de futebol, mas tem lá teologia, filosofia, porque a gente tem que colocar intencionalidade naquilo que a gente faz. Isso você desenvolve o seu campo simbólico. A criança faz uso excessivo de rede social, ela não desenvolve o seu campo simbólico, ela não sabe o que é uma metáfora, ela não sabe o que é uma ilustração, porque tudo para ela é literal. Então, a Shoshana Zuboff, ela vai fazer essa crítica.
A gente está perdendo nosso campo simbólico. Um outro campo, o campo cognitivo. 30% da população brasileira é analfabeto funcional. Não sabe interpretar um texto. Sim. E há um mergulho nessa falta de capacidade de interpretar um texto para quem faz uso de rede social. Uso excessivo de rede social produz limitação cognitiva. A pessoa, você fala uma coisa para ela não sabe interpretar. Veja que o mundo cognitivo está ligado ao nosso campo simbólico. Então, você fala uma fala, normalmente a gente fala que quando você vai comunicar, você tem que saber comunicar para todas as classes, né? O ambiente homogêneo e o ambiente heterogêneo. Você tem que saber se comunicar com todo mundo. Só que tem um problema. As pessoas estão criando, como elas estão dormindo, dentro da cápsula, que é o celular, lá do Matrix, não tem comunicação com elas. Porque ela não consegue prestar atenção, ela não tem foco. Ela não sabe que aquilo é uma mentira. Exatamente, não sabe distinguir o falso do verdadeiro. Então, elas não prestam atenção. Então é muito comum você estar num ambiente de ensino, numa sala de aula, por exemplo, eu dei aula aqui na cidade de Presidente Prudente, no Colégio Sarrion, aí você pegava um aluno mandando mensagem, scrollando. Por quê? Porque não consegue se fixar. Não consegue entender texto simples. Hoje em dia, está tudo esmiuçado. Para você ter uma ideia, ontem eu recebi uma pergunta, né? A ciência está evoluindo cada vez mais. Eu falei, não, a ciência não está evoluindo cada vez mais. A ciência evoluiu. Só que a ciência que nós usamos hoje é resultado da descoberta científica de 70 anos. O que eles estão fazendo então? Não houve uma disrupção ainda. Não inventaram uma nova tecnologia que superou a tecnologia que foi inventada. Eles estão fazendo mais do mesmo. Eles criaram um chip, e aí depois eles criaram um nanochip, ou microchip, um nanochip. Eles vão criar um chip atômico, mas eles estão usando o mesmo processo tecnológico. Tá entendendo? Entendi. Então, as pessoas, elas perderam o seu campo o quê? O seu campo cognitivo. Elas não conseguem aprender a ler. Ou seja, a cada 10 pessoas no Brasil, 3 pessoas têm analfabetismo funcional. Não conseguem interpretar o texto. Ainda mais pegar um livro como esse aí, que tem algumas palavras meio difíceis, alguma construção frasial, aí que não entende mesmo. E não para aí. Não para apenas no campo cognitivo, não para apenas no campo simbólico, e vai também para o campo emocional. Mas eu quero citar aqui também, tem um texto bíblico que mostra um pouco disso, né, da literalidade. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo, mas Jesus estava explorando o campo simbólico de Nicodemos. Uhum. Mas Nicodemos não entende literal. Sim. Eu queria aproveitar agora, e antes que a gente possa aprofundar cada vez mais. Que conversa boa, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. E a gente queria já apresentar pra galera os nossos parceiros que estão com a gente. A gente quer dizer que tem sido uma caminhada, uma jornada com eles muito importante. Então tá aqui com a gente, ó, a MAF Muebles. É assim, né, que pronuncia, né? É no espanhol. Muebles. A MAF Muebles é um parceiro fundamental na sua jornada também. E sabe qual é a sua jornada, irmão? Aquela cozinha que a sua esposa sonha há tanto tempo é nesse Móveis Planejado com os meninos aqui. Nós também estamos com um parceiraço nosso, que é o SR Forros PVC. É o Salviano Ramos. E aqui com o Salviano Ramos tem uma coisa muito importante que eu quero te contar. Ele não só instala o forro no seu endereço, mas ele também vende para você que está começando essa jornada de trabalho, de ser um profissional nessa área de forros. Você pode ir com o SR Forros, que ele vai estar vendendo o forro para você também, é um dos nossos parceiros. E aqui a gente está muito feliz com o Dois na Fé. Com tudo que está acontecendo, Leal, é a nosso primeiro episódio. E, pastor, assim, cara, tá sendo um tempo de qualidade maravilhoso. Aqui também, amados, eu queria falar rapidamente com vocês do Mineiro Máquinas. Você que precisa
elétrica, hidráulica, transmissão, motores, é com ele que a gente está junto. Vamos lá para mais um parceiro nosso. Agora chegou aquela hora. Não, que essa já hora é bateu aqui em diferente. mim também. Dom Marino Pizzaria Gourmet, irmão. Essa aqui é a melhor pizzaria de Presidente Prudente na área do rodízio. Então você que quer também estar compactuando com a gente, contando com eles, eles podem levar até a tua casa. Também tá com a gente 1K Store. Vem na passada, vem na confiança. É o Nego Lipe que tá com a gente também. Vamos aí. E a Estilos Fran, agora é pra mulherada. É. A mulherada, porque hoje em dia, ó, tá vendo o de relógio? Mulherada não vive sem acessório. Não vive. E o acessório dá aquela embelezada na gente. Então você que precisa de acessório, vem com a Estilos Fran, que ela vai atender você muito bem. E esses são os nossos parceiros que estão com a gente nessa jornada desse evangelho que nós estamos levando até a tua casa. Então nós já queremos dizer isso a você. Muito obrigado por nos permitir entrar na tua casa. Estamos aqui com o Luciano Martiliano. Pastor, que conversa boa, cara. E a gente quer também já aproveitar, com tudo isso que o senhor tem falado, a gente queria saber assim, e qual seria a resposta bíblica para tudo isso? Porque talvez quem está nos assistindo até agora está falando assim, pô, mas e aí, Léo? Quero saber agora, como que a gente vai resolver? Porque a gente acabou de levar um problema para as pessoas e elas descobrirem que estamos vivendo um problema com os nossos filhos, com a internet, com tudo isso. E eu queria que você trouxesse para nós isso. Como que a gente Existem resolve? algumas coisas, algumas respostas bíblicas que a gente pode dar para isso. A primeira é quando Jesus diz assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta Esse texto. e fala com o teu pai que está em oculto e ele te vê. Então, uma forma da gente se desconectar dessas realidades, não tem como hoje você falar, vamos acabar com a internet. Não dá. Sim. A gente tem processo de evolução e cada vez mais. E o Daniel fala que nos últimos tempos a ciência é se multiplicar mesmo. E, inclusive, a gente vai sair do mundo da sétima revolução industrial, que é do algoritmo, da inteligência artificial, e a gente vai entrar no transhumanismo. Que já é a próxima evolução. Transhumanismo é o homem ciborgue. Você assiste filme de ficção científica, Sim. isso já está na literatura, já é uma projeção da literatura. Então, como que a gente vai combater isso? Como que você vai acabar com isso? A gente não vai destruir isso, mas a gente tem que colonizar o mundo com a cultura do evangelho. Então, esse é o desafio. Por isso que a gente está vivendo uma sociedade que a gente está perguntando, a gente fala o tempo todo assim, ó, você precisa ser relevante, você tem que ser relevante. Só que relevância no conceito da sociedade é você ter sucesso, realização, é bombar esse podcast, é bombar lá minha rede social. E não é isso relevância. O teórico que vai trabalhar o conceito de relevância, ele fala que a relevância é um processo de legitimação simbólica. Baudrillard vai falar sobre isso. Então são as pessoas que nos tornam relevantes. Exatamente. O que é o processo de legitimação simbólica? Não sou eu que me reconheço relevante. É a sociedade e as pessoas que me reconhecem relevante. E qual é o nosso papel? Ser luz do mundo e sal da terra. Eu não posso esconder a minha luz. Então eu tenho que usar todos os meios. Aí sim a gente usa o podcast, a gente usa as redes sociais, a gente usa a oportunidade onde eu estou trabalhando, aonde eu estiver, para revelar a cultura do reino de Deus. Porque a cultura do reino de Deus é uma contracultura à cultura do mundo. Sim. Então o mundo ele tem uma linguagem, o reino também tem uma linguagem. A linguagem do mundo é a linguagem do dataísmo, dos dados, da mineração, da violência. A linguagem do reino é a linguagem do amor. Então o mundo precisa conhecer o amor. E o amor é a expressão visível daquilo que é eterno. Por isso que o apóstolo Paulo faz a citação em Romanos 12, né, meu pastor, sobre que a gente não pode se conformar com as coisas do mundo, mas transformar a nossa mente para que, então, a gente possa conseguir transformar o meio também que a gente está plantado, inserido e fazendo parte. Né? Exato. Então a gente precisa viver essa experiência de amor. E o amor não é uma emoção. O amor é um compromisso. É uma responsabilidade que eu tenho que assumir.
Então, quando eu assumo e é uma decisão, né? Sim. Eu não tenho, na vida do cristão, ele não tem mais opção. Ele tem que amar. E amar de que forma? Assim como Jesus amou. Veja que Jesus ele vai citar o paradigma do Antigo Testamento, dizendo que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o modelo dos irmãos do Antigo Testamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Qual que é o modelo? O modelo é como eu me amo. Nessa primeira fala. Jesus faz essa citação quando ele conversa com aquele jovem. Quando ele tem cumprido todas as leis, Sim. aí ele fala de amar o próximo como a ti mesmo. Só que no outro momento, Jesus muda o paradigma. É como se houvesse uma disrupção. Ele sai de um modelo para um outro modelo superior. E ele não diz mais amar o próximo como a ti mesmo. Ele diz agora que eu tenho que amar assim como ele nos amou. E Jesus amou de maneira inteira, de maneira íntegra e de maneira intencional. Então, se eu não tiver esse compromisso de viver isso de maneira inteira, de maneira intencional, nós não vamos ser luz do mundo e sal da terra. Porque o amor é a expressão eterna de Deus. Não tem coisa mais poderosa, não tem realidade mais poderosa do que o amor. Porque o amor, ele não ama a partir do acerto e do erro do outro. O amor decide amar. Foi isso que ele fez antes da fundação do mundo. Deus decidiu nos amar antes da fundação do mundo. De modo que até o Éden era provisório. Tudo que tem ali no Éden é provisório. Porque as pessoas ficam debatendo, né? Por que Deus colocou o homem lá sabendo que ele é pecar? Ele colocou o homem lá de maneira provisória, porque ele sabendo que o homem é pecar, e o amor de Deus nos carrega. Através do sacrifício de Jesus, nós somos carregados pelo sacrifício de Jesus e pelo amor de Deus. Então, o amor que sustenta todas as relações. Agora, se eu amo baseado no acerto ou erro, não é amor que eu tenho, é interesse. Porque o contrário do amor é gostar muito. E gostar muito, quem gosta muito não ama, se interessa. Sim. Então, o amor não é um interesse, o amor ele é intencional. Eu decido amar o Vitor independentemente do que ele faça. Ah, mas se ele quebrar a aliança do amor? Ele quebrou a aliança do amor, isso vai produzir tristeza, mas não vai tirar o amor do ambiente. Porque o amor é a substância que nos uniu. Sim. O amor é a base, é o fundamento que nos sustenta. Não vai ter um lapso nessa relação por causa do compromisso, da fidelidade. Se você abandona alguém porque você foi traído, é porque você nunca amou, você sempre gostou muito e se interessou. Entendeu? Então não sou eu que abandono as pessoas, são as pessoas que me abandonam. Então o problema, como já dizia o filósofo, não é o que as pessoas me fazem. O problema é o que eu faço com aquilo que me fizeram. Então, quando elas me traem, ou quando elas tentam me trair, elas vão esbarrar nesse eterno, nesse referente que é o amor. E é isso que Jesus traduz lá na parábola do samaritano, né? Sim. Quando tem alguém caído, e tem alguém caído no chão, aí ele diz que desce um religioso. Esse texto ele é tão dramático de Jesus, ele é tão poderoso. Os caras nem pro culto estão indo. Opa, peraí. Não, pera. Agora ele Pera aí, bagunçou a por minha quê? cabeça. Porque tem muitas mensagens que estão indo para um culto. Os caras tá indo pra igreja, não? Os caras estavam indo pra igreja. Você explica isso aí direito. Peraí, então não tinha culto. Eles estão voltando. Estão voltando da igreja. Eles tinham acabado de fazer lá o turno deles, porque o turno em Israel era dividido em 24 horas e cada sacerdote e levita, eles faziam um turno lá de 15 dias, segundo Crônicas. Ah, então você complicou mais ainda pra eles. Exato. Porque o culto já tinha acabado. Já tinha acabado o culto. Acabou de sair da igreja, não entendeu O texto nada. bíblico não diz que ele subia, o texto não diz assim, ó, subia de Jericó para Jerusalém um Desciam sacerdote. de Jericó. Descia de Jerusalém para Jericó. Porque Jericó era uma cidade sacerdotal. Os levitas, eles, além de terem exercícios no templo, cada um tinha uma profissão. E eles exerciam a sua profissão em Jericó. Ele está descendo do culto. É pior a situação dele, do levita e do sacerdote. É pior, porque eles não... Ainda mais vocês são obreiros, são trabalho na igreja, você está indo para o culto. Aí no meio do caminho você tem que socorrer alguém, mas você tem responsabilidade de abrir igreja, porque se você não chegar lá, a igreja não abre. Mas como o templo é mais importante do que as pessoas, então você abre o templo e deixa a pessoa. Misericórdia. Eu nem vou falar que eu preguei isso aí domingo. Entenderam?
Então Jesus, ele tá ensinando para aquele religioso quem é o meu próximo. Inclusive, ele permite, né? Parece que é como se ele, a mesma coisa que ele fez com Davi, ele permite que esse fariseu responda a pergunta que ele mesmo fez. Ele até devolve, né? O que é então o que você busca? E ele fala: não, amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força, e o próximo como a ti mesmo. Ele falou: então vai e faça. E aí ele quer complicar e fala: mas então quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa Aí parábola. Jesus vai contar a parábola. Então o caso deles a situação deles é pior. E o que Jesus está ensinando ali? Está ensinando o que é o amor. O amor, ele rompe as fronteiras. O amor quebra a agenda. O amor não está limitado por uma agenda, não está limitado por um templo, não está limitado por nenhuma dessas realidades. O amor transcende todas essas realidades. E aí o sacerdote e o levita, eles não assistem aquele homem que estava caído, por quê? Porque eles eram fiéis à lei. Sim. E quando a lei é mais importante do que o amor, as coisas, a liturgia, o culto, vai ser mais importante do que as pessoas. Então o culto não pode parar, né? Entendeu? A liturgia não pode parar, o louvor não pode parar, porque você não pode parar para socorrer alguém. Então eles eram fiéis à lei. E na verdade, eles teriam que fazer como o samaritano fez. Ele não foi fiel à lei, o samaritano foi fiel ao amor. Então, quando alguém precisar saber o que é socorro, vai conhecer um bom samaritano. E o bom samaritano não é Jesus, na parábola. O bom samaritano somos nós. Deus nos chamou para abrir mão, rompermos com esse sistema babilônico, religioso, viciado, né, que não tem cura. Não adianta você querer transformar ele de dentro para fora, que você não vai conseguir. A gente precisa criar outros ambientes saudáveis para que as pessoas possam sair da Babilônia e conhecer a Nova Jerusalém, que expressa amor, comunica amor, revela o amor. Então, por que a gente está falando de amor? Né? Para não perder o foco do livro. A gente está falando de amor porque o amor é a solução para essa humanidade que está sobrecarregada, alienada, cheia de ruído, não consegue. A ansiedade é a música que toca para quem vive no mundo Sara, quem vive no mundo dos dados, o mundo alienado. Então o amor, ele veio para transformar o ansioso, para transformar o ruidoso, para transformar o alienado e para transformar o sobrecarregado. Então Jesus disse muito bem: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Nossa. Na época de Jesus, as pessoas estavam escravizadas pelo sistema religioso. Ainda hoje elas estão escravizadas pelo sistema religioso, mas hoje é uma nova forma de escravidão, que é das redes, e só o nosso prazer em Cristo e encontrar o amor de Deus, que nós vamos ser libertos para viver para a glória de Deus, para ser luz desse mundo e sal da terra. Um fato importante nessa história de Jesus é que o sacerdote, eles estavam, tinha roupa de sacerdote, fala de sacerdote, túnica de sacerdote, né? Mas o coração deles era samaritano. O samaritano, ele tinha roupa de samaritano, Nossa. tinha voz de samaritano, mas o coração deles era de sacerdote. Então veja que mudou de lugar, né? Sim. E aonde o amor chega, nasce um verdadeiro sacerdote. E o sacerdote era aquele que entrava dentro do tabernáculo para sacrificar pelo povo, no lugar do povo. Então Deus tem esse chamado, agora é um sacerdócio universal. Todos são chamados ao sacerdócio universal. Por isso que eu, Luciano, não acredito em hierarquia vertical. Ninguém está sobre ninguém. Nós acreditamos em hierarquia horizontal. É um se sujeitando à autoridade do outro. Eu estou aqui à mesa, sou pastor, sou esse monte de negócio, estou como esse monte de negócio que você citou, mas eu sou igual a vocês. Porque vocês, essa nova geração, eu vou fazer 49 anos, vocês são jovens. Talvez eu não vou ver a transformação que essa geração precisa, mas vocês são o agente de transformação que Deus escolheu. Nós cremos. Entendeu? Agora, a gente tem que se vestir do quê? De fama? De sucesso? Não, a gente tem que se vestir de amor. Amém. E que a gente possa compreender e aprofundar isso. O amor é esse compromisso que eu tenho com a palavra empenhada, com a palavra de Deus. Pastor, que tempo de qualidade, cara. Eu assim,
transformador, né, Léo? Que a gente... quero já deixar aqui, aproveitar isso, cara. Isso aqui é muito forte. Você possa adquirir esse livro. E aqui não é sobre vender muito, não, é sobre transformar muito. Esse livro pode transformar a tua casa. Você está com filhos de 5, 6, 7 anos, 10 anos, 12 anos, que está preso e você não sabia. Mas essa mensagem chegou à tua casa e você pode fazer algo diferente. Pastor, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a tua vida. Que venham muito mais livros como esse e melhores que esse. Que você possa, em nome de Jesus, trazer essa iluminação para nós. Jovens como a gente que precisava descobrir desse cativeiro sutil, muito sutil, e que a gente não havia percebido. E eu tenho certeza que muita gente ainda não tinha percebido. Então, nós louvamos a Deus por Ele ter te dado essa iluminação. E fantástico. Fica à vontade. Vou falar o quê, gente? Pelo amor de Deus, eu tô saindo daqui com a cabeça em explosão diante de tantas informações. Obrigado, meu pastor, de verdade, por ser uma dessas mentorias para nós sentar dessa mesa e que você possa, meu amigo, ficar até o final, meu amigo, minha amiga, nós estamos entrando na sua casa, no seu carro. Por favor, assista volta de novo, repete, assista quantas vezes for necessário. Pausa para você entender, anota. Se for assistir já com um caderno aqui na mão, porque se tem algo que é transformador, e obrigado por isso, pastor, é o amor, que é uma das ferramentas mais poderosas de transformação. Só que antes de você mandar para alguém, presta atenção nessa senha. Vai lá, se inscreve no canal, curte, compartilha, envia para a família toda. Pelo amor de Deus, o 2 na Fé precisa chegar em todos os lugares que você aí na sua lista de transmissão tem o poder de enviar. Porque nós podemos espalhar essa mensagem. Eu e você. Por quê? Porque esse podcast é o podcast que te chama para a mesa. Aqui nós não pregamos placa, nós pregamos a cruz. Então, envie para dentro. Vai lá no grupo, sabe, né, Léo? Pega o grupo dos jovens manda lá, uma lista de transmissão. Manda para eles. Fala, assistam isso. Venha saber da nova forma de escravidão, que nós iremos sair dela, né? É sobre isso. Pastor, é um prazer. Uma última coisa que eu quero deixar aqui, que eu acho que é importante, é a questão da maioridade espiritual que a gente tem que conduzir as pessoas. Eu já vai fazer mais ou menos 30 anos que eu estou no discipulado de Jesus. Eu tinha 18 anos quando eu vou para o seminário. No 3º ano de seminário, eu me torno professor de seminário. E depois, durante 10 anos, eu fui professor de seminário. E durante esses 30 anos, eu sempre fui uma pessoa que teve a intenção de despertar as pessoas para a sua maioridade espiritual. E o que é a maioridade espiritual? É você se tornar uma pessoa responsável. A resposta para o mundo caído. E é onde a gente vê isso nas Escrituras. Quando Jesus ouve aquela voz, eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Deus precisa olhar para a nossa vida, o Pai precisa olhar para a nossa vida e nos transicionar do ambiente de criança, da infantilidade, onde a gente está só comendo, e nos transicionar para o ambiente da responsabilidade, da resposta, que agora você não vai viver apenas daquilo que você come, agora também você vai ser comida e bebida para as pessoas. E na cultura judaica, os pais também chamavam os filhos de filhos amados. Quando? Quando após terminava o processo de educação de um menino judeu com 12 anos, 13 anos, ele fazia o bar mitzvah. Se ele tivesse vocação para o rabinato, ele era conduzido para um rabino, mas se ele não tivesse vocação para ser rabino, ele aprendia a profissão do pai. E quando ele terminava a profissão do pai, o pai olhava para o filho, ele aprendia a profissão do pai, como o pai faz, como o pai se revela, como o pai se manifesta, como o pai interpreta, como o pai vive. Aí ele dizia para o filho, eis o meu filho amado. Ou seja, ele transicionou daquele lugar de criança, de infantil, para o ambiente adulto, maduro e responsável. Então, vocês que são jovens, precisam estimular, inspirar outros jovens também a fazer essa transição para a maioridade. Estudem tudo que for necessário vocês estudarem.
mergulhe nas Escrituras, mergulhe em Deus, na presença de Deus. Não precisa ser igual a mim, ninguém tem que ser igual a mim, você precisa ser quem você é. Você não, esse conceito que você precisa ser uma versão melhor de você mesmo. Nós não somos máquinas, nós não temos versões. A vida da igreja era orgânica, viva. Você faz parte do corpo de Cristo. Deus mudou de endereço, Ele habita em nós. E habitando em nós, Ele colocou dons preciosos, Ele colocou talentos preciosos. E a gente precisa instrumentalizar esses talentos, afiar esse machado para que ele seja cortante para a glória de Deus. Amém. Talvez a gente não vai atingir uma grande multidão, ou talvez vocês atinjam uma grande multidão. Mas não importa se a gente atingir 1 ou 1 milhão. O importante é cumprir o propósito. Porque quem ganha Pedro para Jesus é o irmão dele, Marcos. E Marcos, nas Escrituras, ele quase você não vê falar de Marcos, mas você vê Pedro o tempo todo sendo um cara operante. Ninguém sabe quem foi que ganhou Billy Graham, mas o Billy Graham todo mundo conhece. Mas o homem que ganhou Billy Graham cumpriu o propósito dele, transicionou daquele lugar que está esperando Deus fazer alguma coisa por ele e disse para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem uma frase do Douglas que ele usa exatamente essa expressão. Que você está preocupado em ser o herói ou em formar heróis. E ele até fala assim, seja um formador de heróis. Porque às vezes pode até ser que você seja uma evidência, mas em outros momentos o seu propósito seja formar alguém que vai estar em evidência. Amém. E meu amado, antes de passar pro Vitor, não se esqueça, vai ter um QR Code aí na sua tela e deixa eu te falar. Se você sentir no seu coração de abençoar esse projeto, de contribuir para que o evangelho continue sendo espalhado. Meu amigo, essa informação que foi derramada aqui nessa mesa, se você acredita que é relevante, que precisa ser contribuída e compartilhada, por favor, ajude esse projeto. Esse projeto não é do Vitor, esse projeto não é do Leal, esse projeto é um projeto de Deus. Amém? Amém. Amado, você que ficou aqui até o final, não se esqueça. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Foi um prazer estar com você essa noite. E até a próxima, em nome de Jesus. Leal, obrigado, pastor. Valeu, meu pastor. Tamo junto, muito obrigado. E você não fique de fora. O 2 na Fé precisa ir para todo mundo. Até a próxima. Eu sou o Victor Mendes. Eu sou o Joe Leal. E você está no 2 na Fé.